do Senhor, irmãos. Passando aqui para falar um pouco sobre o capítulo 37, 38 e 39. Então, no 37, a gente viu aí os sonhos de José. A gente viu que José, como alguns historiadores falam, era o preferido do pai. Mas José não era o preferido por ser filho da velhice, porque lembra que o último filho foi Benjamim. E Benjamim, né, quando nasce Benjamim, morre a sua mãe Raquel. Então José ele não era o filho mais novo. Ele tinha 16 anos, mas Benjamim era o mais novo. Então acontece que José ele era formoso, tanto na sua aparência, diz a história, e também na sua sabedoria. Então José, o pai preferia que ele ficasse mais em casa, por causa da sua sabedoria, da sua forma de pensar e ajudar em algumas coisas, porque ele, segundo, era o filho da velhice, e do que estar no arado, porque ele tinha 16 anos e era para estar no arado. Lembra que com 16 anos Davi já estava lá cuidando de ovelhas, Davi já estava fazendo um monte de coisa, mas José não, José estava do lado de Jacó, e Deus tinha tocado no coração, né, de José, para José fazer então aí uma túnica, ou seja, a túnica era dada somente ao primogênito, mas quando Jacó coloca essa túnica em José, ele está dizendo para os irmãos dele, para a família, que ele seria o primogênito, não Rubem, tá? Então ali causou uma inveja. Então o que eu aprendo com isso? Que todas as tuas batalhas, todas as tuas lutas não começam fora da tua casa, vai começar dentro da tua casa, vai começar dentro do teu trabalho. Aonde você está com um grupo de pessoas, aquele que se destaca sempre vai gerar inveja em alguém que tem um coração fraco. Então, não importa quem seja dentro da tua casa, seja nos teus parentes, seja nos teus amigos, seja no grupo de trabalho, seja na igreja, todo lugar vai ter alguém para querer te jogar na cisterna, para acabar com os teus sonhos, porque tem pessoas que não têm o que você tem. Então, se ela não pode te matar, ela vai querer te criticar e te caluniar. Outra coisa também que a gente viu, que José ele andava sempre, né, com as filhas, com os filhos de Bila, né, que é Dan e Naphtali, e com os filhos de Zilpa, que era Gad e Azer. Esses filhos, eles estavam na aliança, mas não faziam parte da aliança. Então, provavelmente, eles tinham condutas que não condiziam com um servo de Deus. E a Bíblia diz que José levava as suas más condutas a Jacó, ia lá entregar elas para Jacó. Então os irmãos aí ficavam mais curiosos, porque ele entregava os irmãos aí das más condutas, principalmente elas, tá? E outra coisa que a gente vai ver é que quando ele conta os sonhos, Jacó entende então que os sonhos ali falava sobre um governo. Então ali Jacó tinha certeza que tinha dado a túnica para o filho certo, tá? Outra coisa que a gente vai ver ali, então, que quando ele conta os seus sonhos, os irmãos ficavam mais bravos ainda, e eles não falavam mais pacificamente, né? Os seus irmãos e seu pai amava mais todos do que ele, então aborrecia tanto que nem falava pacificamente. Então, outra coisa que a gente vai ver aqui, que depois que ele vê, que ele conta os sonhos, e José entende o sonho, e ele está vendo ali, porque Jacó, querido, ele está vendo ali brotar a essência da promessa, ou seja, a semente que foi plantada sobre Abraão e foi contada a Isaac passou a contar aos seus filhos, porque todo judeu conta as promessas da família de geração em geração. Ele está vendo em José brotar a semente que foi germinada lá em Abraão, da promessa. A promessa começa aí a tomar forma, e Jacó fica maravilhado com a sabedoria de José, com a forma dele se portar. Apesar dele ser um jovem novo, ele se destacava no meio dos seus irmãos. Então houve um complô, porque os outros filhos não viam da mesma forma, ao contrário, havia um camarada que era preferido pelo pai. Eles não entendiam os planos de Deus na vida de José. E quando José conta o primeiro e o segundo sonho, eles ficam mais bravos ainda. Outra coisa que a gente pode tirar aqui para nós vermos aqui,
que o pai, dentro de casa, não tinha noção do que estava acontecendo na sua família. Embora eles sentassem na mesma mesa para comer e orar junto, o pai não tinha noção que os filhos, que todos os filhos, os outros irmãos, odiavam a José. Tanto que ele manda José lá para ver onde estavam os seus irmãos, e era para José ver como ele estava e trazer informação. Então, os irmãos já sabiam que José estava indo lá para praticamente espionar ele. Se ele estivesse fazendo alguma coisa errada, ele ia contar para o pai. E os irmãos, quando viram de longe José, já pensaram, ó, depois do sonho que a gente ouviu, nós vamos matar. Aí Rubem, que é o filho mais novo, que é o filho primogênito, que era o primeiro, ele fica com dó de José, e o Rubem era o camarada que mais ganharia, porque ele saberia que se José morresse, a túnica poderia ficar para ele, a primogenitura de direito era dele, mas ele seria o camarada mais, que teria aí, mais aceitamento, né? É o cara que mais teria aí lucro com a morte de José. Mas Rubem diz que não, ele não aceita. Ele diz, olha, ele é carne da nossa carne, não vamos fazer esse mal. Aí Rubem pensa com ele, olha, vê uma cisterna e fala, vamos jogar na cisterna. Mas qual que era a ideia de Rubem? Jogar José na cisterna, e quando os irmãos saíssem, ele voltaria e buscaria então o seu irmão José. Só que Rubem, eles começam a conversar, eles entram em acordo, jogam na cisterna. A Bíblia não fala em que ponto, mas tudo parece a dizer que Rubem, depois que eles jogam na cisterna, os irmãos sentam para comer pão. Mas nesse momento, Rubem já não está com eles, porque lembra do plano? Rubem sairia, depois que os irmãos saíssem, ele ia voltar a buscar José, porque os irmãos, a ideia dos irmãos era jogar ele dentro da cisterna e deixar ele morrer de fome e de sede, porque dentro da cisterna não tinha água. Só que o que acontece? Quando Rubem sai, tá? Provavelmente Rubem sai, a Bíblia não diz, mas sai, porque você vai ver que Rubem depois vai voltar lá no versículo 29 e não encontra mais José ali. Então Rubem não estava com os irmãos no momento que ele é vendido. Então, quando eles estão ali conversando, Judá, que é da descendência de Cristo, lembra? Cristo, que é da tribo de Judá, leão da tribo de Judá. Judá fica com dó, porque Judá, ele olha para José dentro da cisterna e ele teme. Ele fala, meu Deus, ele é carne da nossa carne, não vamos matar ele, não vamos deixar ele morrer de fome. Então, para a gente ter misericórdia do nosso irmão, vamos vender ele para os escravos. Daí ele levanta o olho e vende lá um comerciante, um povo lá ismaelita que comprava escravos. Então eles vendem ali José, e quando ele sai, horas depois volta então agora Rubem, e quando Rubem olha dentro da cisterna achando que encontrar José, ele rasga suas vestes, porque ele encontra as suas vestes, encontra ali a cisterna vazia, e quando ele volta a falar com os irmãos, ele descobre que ele foi vendido como escravo. Então, outra coisa que a gente aprende aqui também é que, assim como, olha como tudo aquilo que você planta, você colhe. Lembra que Jacó enganou Abraão, enganou Isaac para receber a bênção de Esaú? Ele foi lá, fez uma leitilha, colocou roupas de pelos de camelo para se passar por Esaú. Então, da mesma forma que ele enganou seu pai, agora ele está sendo enganado pelos seus filhos. Seus filhos também estão enganando ele, dizendo que José foi morto por um animal, por alguma criatura, e mostra lá as suas vestes, a sua túnica lavada em sangue. Só que Jacó, ele ficou tão inconsolável, ele rasgou as suas vestes, porque Jacó estava vendo que brotar ali a promessa. A semente da promessa estava começando a florir na vida de José, as coisas que Deus tinha prometido para Abraão e para Isaac. Então ele ficou inconsolável, porque toda vez que Deus, você acompanhou comigo até aqui, você vê Deus falando com Jacó e cumprindo, falando com Jacó e cumprindo. Então é a primeira vez que Deus mostra para Jacó, fala com ele e não cumpre, porque
ele não sabia que ele estava sendo enganado. Então, na cabeça dele, ele entrou em parafuso porque havia uma promessa sobre a vida dele e ele achou que era inevitável ver que a promessa ia se cumprir, da sua descendência ia se cumprir através de José, e ele fica ali como desfalecido. Ele fica em choque porque como é que Deus poderia permitir que o filho da promessa morresse? Então ele fica inconsolável. Ele fica inconsolável e ele falou que ia levar o luto até o dia da sua morte. Só que ele mal sabia que Deus estava na vida de José. Tudo havia um plano. Outra coisa que a gente aprende aqui é que quando as coisas quando for frustrante para você, você achar que é o fim, não é o fim. É Deus tomando outra alternativa para fazer o que tem de melhor para você. Então o que nós aprendemos aqui então no capítulo 37, que ainda que matem a nossa promessa, Deus vai arrumar uma forma melhor, ou Deus vai dar um jeito, mas a promessa, as coisas que Deus tem prometido para você, se você for fiel a Ele, vai se cumprir, tá bom? Verso 38, o que nós aprendemos aqui? Que a gente viu lá que Judá, ele vai e casa, pega uma mulher lá, dos Adulamitas lá, que se chamava Ira, e ele sabia, essa mulher era estrangeira, né? A mulher é cananeia. Então ele sabia que era pecado você casar com mulheres que não faziam parte da aliança. Lembra lá que Abraão pediu para que o seu servo fosse buscar uma mulher para Isaac, filha, né, das suas filhas, tal, porque ele não queria que casasse com povos estrangeiros. A mesma coisa que Esaú causou desgosto a Jacó por ter casado com filhas de cananeias, tá? Então aqui Judá vai fazer a mesma coisa, ele vai pagar um preço caro por isso, porque era pecado. E acontece que ele casa com a mulher, tomou a mulher, a qual se chamava Tamar. Só que essa mulher, acontece que os filhos morrem, né? Os dois filhos de Judá acabam morrendo, tá? E a Tamar fica ali viúva. Então ele promete um terceiro filho para ela. Só que esse terceiro filho, ele era novinho, tinha que esperar. E sabendo ela que nesse meio tempo aí a mulher de Judá morre, ela se veste lá como uma prostituta lá, tira suas vestes. Para quê? Porque ela sabia que Judá tinha um defeito, a luxúria. Não podia ver uma mulher que o camarada, né, já queria se deitar com ela. Então ela se veste de prostituta e ele vai querer se deitar com ela, e ela pede 3 coisas lá para garantir que ele ia pagar ele. Então ela pede lá o anel, pede o cajado, pede o lenço do pescoço dele. E quando ela não se mostra para ele, né, ele deita-se com ela, depois ela fica grávida, e o povo já chega julgando ela, dizendo: olha lá, a tua nora lá era viúva e ela fornicou com alguém lá, porque ela estava prometida ao teu terceiro filho lá e ela está grávida. E ele fala o quê? Mandai para fora e queima ela. E achai o homem que foi com ela lá, porque, né, a Bíblia diz que tem que ser os dois, né? Então ela pega assim: então entrega esses pertences aqui ao homem, para ver de quem ele é, se eu serei queimado. Então, quando eles pegam lá os pertences do homem que ela havia deitado, eles descobrem que o homem é Judá. Então Judá se arrepende, entende e coloca Tamar na sua vida, tá? Tamar, ela é lembrando que Tamar, ela e Betseba, elas estão na genealogia de Jesus. Além de elas elas têm pecado imoral, Betseba, né? E Tamar tem o pecado do adultério. Jesus, quando nasce, além de elas estarem na genealogia, ele não carrega sobre elas o pecado de imoralidade, tá? Então, moralmente, Jesus não tinha pecado nenhum, porque ele não nasceu de homem, ele nasceu do Espírito Santo. Então, uma vez que a semente veio do Espírito Santo, ele não tem herdade nenhuma, herança nenhuma das gerações passadas, tá? Nenhuma. Ele só carrega a promessa que estava sobre que foi feita para Davi, né? O trono de Davi, do rei Davi, tá? Então, não tinha pecado nenhum. Outra coisa, então, o que a gente aprende aqui é que
as coisas nunca vai acontecer da forma que a gente quer. A gente vai trabalhar sempre na forma, a gente vai viver da forma que Cristo quer. Então, se eu dei a minha vida a Jesus, é do jeito dele. Então, nunca faça algo que não condiz com a sua fé. Você viu aqui que, olha a bagunça que deu na vida de Judá. Judá pegou uma mulher estrangeira. Se ele pegasse a mulher dos seus povos, não tinha passado por tudo isso, né? Mas, no final de tudo, Deus ainda honrou. Então, aqui mostra também a misericórdia, tá? A Bíblia do Expositor diz assim, ó, que o Lutero, né? Lutero pergunta por que tais coisas foram colocadas nas Escrituras. Ele responde: primeiro, porque ninguém pode se auto-justificar, né? Então, tinha que ter uma justificação sobre a genealogia de Tamar e Betseba. Segundo, porque ninguém deve desalentar-se, ninguém deve ficar sem perdão para todos o que se humildemente se achegarem ao Senhor. 3. Para nos lembrar de que os gentios, por direito natural, são irmãos, irmãs e irmãs do nosso Senhor. A palavra salvação é uma palavra para o mundo inteiro. Então, por que essas coisas estão registradas aqui? Porque tirou totalmente o foco de José e veio falar de Judá aqui, mas só para mostrar que todos estamos movidos e temos direito à salvação, se assim quisermos. E no capítulo de número 39, a gente vê que José foi levado ao Egito, ele foi comprado pelo eunuco, lembrando que o eunuco, ele era o camarada que cuidava das mulheres, era o capitão da guarda dos egípcios, né? Então o eunuco estava lá, tinha lá a sua esposa, e segundo a história, essa mulher, ela era bem aventurada, era uma mulher fiel. Eu já vi muitos pregadores dizendo que ela devia ter saído com vários. Não. A história diz que, né, a tradição diz que o nome dela se chamava Zuleika, e a primeira instância ela era uma das mais virtuosas de todas as mulheres. Mas quando ela viu José, o coração dela desandou pelas paixões. Então ela ficou, né, Satanás entrou no coração dela e ela criou uma possessão. Ela queria porque queria José, mas até então ela era uma mulher virtuosa, tanto que a história diz que ela fez um jantar e convidou 40 mulheres mais lindas que ela. Ela já era uma mulher linda, virtuosa, mas e quando essas mulheres olharam para José, chamavam ele como de anjo, semelhante de tanta beleza que José tinha. Então José era um cara sábio e um cara bonito, e chamou a atenção dela. Então ela investiu em José, investiu para tentar fazer de tudo para que José deitasse com ela, e José sempre se desviando do caminho do mal. Interessante que José não fala assim, ele fala assim, poderia eu fazer mal ao meu Senhor e pecar contra o meu Deus? Ou seja, José sempre colocou a vida dele nas mãos de Deus. Você não vê ele questionando nada, você não vê José questionando ninguém e a nada. Ele sempre, como uma ovelha muda, assim ele tipifica Cristo. Cristo foi para o matadouro sem questionar nada, e José da mesma forma foi julgado, ele não questionou, não se defendeu. Então um dia ele vai entrar na casa, ele fica uns tempos fora da casa fazendo os seus trabalhos, ele evitava a casa, porque ele sabia que a mulher queria ficar com ele. Mas um dia ele teve que entrar, mas a armadilha estava pronta. A Bíblia diz que ele entra e não tinha ninguém na casa, ou seja, ela sabia que ele ia entrar, então ela já preparou tudo, já dispensou os criados para que ela pudesse dar em cima de José e quem sabe assim ter sucesso. Mas José, vendo que não tinha ninguém, ele deixou as roupas dele, porque ela já chegou arrancando a roupa, deixou as roupas dele com ela e fugiu. Então ela vai lá, ela não, imagina, talvez ela ficou com medo dele falar algumas coisas, né, dela, acerca da traição. Ela já saiu na frente, então ela começa agora a caluniar. Olha, ele tentou ficar comigo, ele tentou me agarrar, e eu tive que gritar, e eu tive que fazer eu fiz de tudo. Então, e ela cria toda uma cena, e quando ela conta ali a Potifar fica irado, bravo, imagina, né, e com razão. O cara tentou, né, pela história dela, o cara tinha tentado violentar ela, desonrar ela. Então você vai ver Potifar pegar José, e José não questiona.
porque José sabia que a vida dele estava na mão do Senhor. Então ele vai preso, e lá na cadeia, eles vendo o Senhor na vida de José, tudo que José colocava a mão, Deus prosperava. O dono da cadeia deixou José cuidando então agora dos presos lá, e ele nem tinha controle. A Bíblia vai falar que nem o Senhor que era dele tinha controle de tudo, porque tudo que ele fazia prosperava, né? Então, mesmo na prisão, mesmo nas dificuldades, Deus sempre vai te abençoar. É o que a gente pode extrair aqui do capítulo 39. Deus sempre estará com aquele que é fiel com ele. Então tem coisas na tua vida, tem desertos que você não entende, mas o deserto não é para te matar, o deserto é para te amadurecer. Então fica a explicação, tá? Se você tiver alguma dúvida, procura-nos aí no grupo do Hebron, e também no direct aí no YouTube, no Facebook, nós estaremos tirando a sua dúvida, tá? Então soma aí os capítulos em número 37, 38 e 39. Segue o card do vídeo aí, olha na playlist lá no YouTube que a gente tem a explicação do capítulo 40, 41 e 42. Deus abençoe. Juntos.
situation. Digno, digno, bom, tu és digno, Deus, tu és digno.